está sendo lida em terceira leitura, que solicito a leitura da ementa. Normativa 2019. Dispõe sobre o reconhecimento ex officio da prescrição nos processos sancionatórios no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em terceira leitura. Então, é uma instrução normativa, perdão, lida em terceira leitura. Então, no expediente está facultada a palavra aos senhores conselheiros, ao membro do Ministério Público. Conselheiro Anselmo Brito, com a palavra. Senhora Presidente, eu queria aqui fazer uma espécie de prestação de contas do evento ocorrido no Centro de Convenções com o tema educação, de uma forma ampla e genérica, onde contamos com a presença de dois colegas, por assim dizer, o conselheiro César Miola, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e também do ministro Augusto Nardes, do TCU, que nos brindaram, cada um na sua área de atuação, tratando dos temas, né? A educação e também governança em educação, respectivamente. Assim, senhora Presidente, eu estou aqui com o levantamento feito pela escola, na parte que nos coube a organização. Inclusive, aqui, dividir com Vossas Excelências que essa foi a nossa primeira experiência e um dos pontos de avaliação no MMD-TC, que funcionou como a primeira qualificação dos membros deste Tribunal de Contas. E já estamos também agendando uma para julho. O mês de junho, como parece que vai ficar um pouco menor, nós decidimos, salvo, né, qualquer outra situação que nos convença ou na necessidade de fazer também em junho, mas já estamos trabalhando em uma outra qualificação para julho. E assim, senhora Presidente, eu quero informar que pelo site da escola, como um todo, na verdade, houve inscrições no total de 347. No site da escola, 266 e presencial, lá no evento, 81. Destes 347, o público efetivo no evento foi de 242 pessoas, sendo 112 diretores de escolas públicas, estaduais, municipais, como também integrantes dos conselhos estaduais e municipais de educação. 10 prefeitos e ou representantes, 5 presidentes de câmaras e ou representantes, e aqui, de forma separada, 23 secretários municipais de educação dos municípios, fora 92 servidores públicos, estudantes e demais integrantes da sociedade em geral. Aqui, Excelência, eu queria pedir um apoio da coordenação de plenário para fazer a distribuição dos certificados dos participantes. E aqui todos vão com um nome aqui. Esse aqui já é meu. Esses os que estiveram no evento. E aqui também tem outro, senhora Presidente, que farei o encaminhamento pela via protocolar. Senhora Presidente, era essa a notícia que eu queria trazer aos senhores e que, na verdade, me deixa feliz em aqui contribuir para a nossa evolução no aspecto aí da qualificação, capacitação dos servidores. Obrigado, senhora Presidente. Conselheiro Anselmo, que está à frente da Escola de Contas, quero parabenizá-lo neste momento pelo evento. Não pude estar presente, mas desde já parabenizo e
acredito que tem sido um sucesso, não tenho dúvida disso. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que muitos eventos irão acontecer, a escola irá promover muito mais, que irá cada vez mais brilhantar o nosso Tribunal de Contas. Parabéns. Agradeço, presidente. Continuo a facultar a palavra aos senhores conselheiros. Passamos, então, à ordem do dia. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, conselheiros, ilustre representante do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, eu tenho hoje apenas um processo para relatar, um processo referente a uma auditoria. A auditoria esta feita no gabinete militar no exercício de 2003. Trata-se do... Estou um pouco devagar, que eu estou aguardando abrir aqui a página. Trata-se do... Tem aí a... Trata-se do processo 43/3 de 2004, senhora presidente. É a auditoria, entre nós conhecida como inspeção em loco, realizada sobre os atos de gestão decorridos no primeiro semestre do exercício de 2003, do coronel PM Jadir Ferreira Cunha, chefe do gabinete militar do governador. A auditoria foi realizada por meio do ofício 802 de 2003, gabinete da presidência, na forma constitucional que nos permite fazer esse tipo de fiscalização e dela trazer o resultado um tanto dilatado no tempo, senhora presidente. O gestor, o processo, na verdade, seguindo os trâmites normais do tribunal, adentrou a diretoria técnica competente, que através do relatório AFO-DEFAFOI número 18 de 2003, destacou algumas situações, tais quais prestação de contas dos gastos realizados com os recursos de adiantamento fora do prazo legal, contas de medicamentos e material permanente com recursos provenientes de adiantamento e em desconformidade com o decreto 37.119 de 97 e 37.143 de 97, também de 97. Verificação quanto ao encaminhamento dos contratos à Corte de Contas. O Pleno aprovou, na sessão do dia 24 de janeiro de 2012, por meio de decisão simples, a conversão do feito em diligência para que o ex-gestor, querendo, apresentasse suas justificativas no prazo de 15 dias. Em 21 de novembro de 2012, o Pleno aprovou em 24 de janeiro. Em 21 de novembro de 2012, através do ofício 315 de 2012, encaminhou-se instrumento ao gestor para que, entendendo, se manifestasse a respeito. Contudo, essa correspondência ela retornou ao tribunal. Embora isso não fosse impeditivo para que, em 13 de março de 2014, o gestor solicitasse vista dos autos e assim concedida. Em 7 de abril de 2014, o gestor apresentou suas manifestações.
Das situações verificadas nos autos, excelências, nós encontramos relevantes duas. A primeira delas é sobre o exame das despesas com adiantamento. Os técnicos também observaram algumas irregularidades em relação à respectiva prestação de contas, bem como sobre compras de material permanente, de remédios e refeições, que, segundo eles, desobedeceriam os preceitos estabelecidos no Decreto 37.143 de 97, conforme aqui um quadro que vai discriminado, onde no processo 18 de 2003, o senhor Jadir Ferreira Cunha, tendo recebido um adiantamento de R$10.000, comprou remédios no valor de R$1.400 e material permanente no valor de R$640. Neste aqui, houve prestação de contas, embora esta prestação de contas tenha acontecido fora do prazo estabelecido pela legislação, que é 60 dias após o efetivo recebimento, tendo a prestação de contas apenas sido feita em 29 de abril de 2003. No processo 110 de 2003, o senhor Marcelo da Rocha Nogueira, sem identificação nos autos, tendo recebido R$1.000 de adiantamento, comprou remédio no valor de R$400. No processo 154 de 2003, novamente o senhor Jadir, tendo tomado adiantamento no valor de R$5.000, comprou também remédios no valor de R$318. Por derradeiro, no processo 127 de 2003, também o senhor Jadir, tendo recebido um adiantamento de R$5.000, comprado remédio no valor de R$608. Excelências, sobre os processos relacionados anteriormente, os técnicos apontaram que seria proibida a aquisição de equipamento e material permanente com recursos provenientes de adiantamentos. Ainda afirmam, no nosso entender, as despesas com remédios fogem ao decreto de 97, antes declinado, em seu artigo 3º, inciso 1º, alíneas A e B, e incisos 2º e 3º, que o ordenador das despesas possa dar informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos em destaque, caso o eminente conselheiro assim achado conveniente. Sobre essa situação, o gestor à época afirmou que os adiantamentos sempre serviram para cobrir os gastos do dia a dia e, sobretudo, nos deslocamentos do excelentíssimo senhor governador, onde o oficial ajudante de ordem exercia o controle e a execução das despesas. Muitas vezes, dependendo do local, nem havia comprovantes fiscais a comprovar a compra, o fornecimento. Aqui ele especifica que a aquisição do palmitópio Cássio, acredito que seja PEI, uma agenda eletrônica, foi feita pela necessidade de uma organização e eficácia para os inúmeros compromissos do governador, tendo como responsável oficial, ajudante de ordens ou assessor, reconhecendo ser um material permanente, mas de pouco valor, porém de grande utilidade para reduzir o grande estresse do vai e vem nas palavras do gestor, das audiências, telefonemas, etc., tendo à época este gestor a preocupação de consultar o setor financeiro e contábil sobre a possibilidade de aquisição do referido material, não tendo recebido negativa, e urgia a necessidade de melhorar a eficácia das ações do gabinete do governador com um valor muito pequeno. A aquisição de um aparelho de nebulização foi feita em caráter de emergência, por recomendação do socorrista em decorrência de uma grave crise de dispneia sofrida pelo governador Ronaldo Lessa, crise esta repetida por inúmeras vezes, levando à utilização deste equipamento por seguidas vezes. É bom ressaltar que o valor do material contrasta com a finalidade da utilização, ou seja, da preservação da vida, palavras do gestor. Quanto às várias compras de medicamentos e materiais de primeiro socorro, sobretudo medicamentos, sempre foram exclusivamente para atender o chefe do executivo no dia a dia, conforme prescrição médica.
No tocante às datas de prestação de contas com atraso, reconhecemos a falha, porém é bom frisar que, em virtude de viagens inesperadas, muitas vezes prolongando o tempo da comitiva em locais múltiplos e passagem de valores para terceiros, membros escalados para outras missões. Inclusive, na área de inteligência, contribuíam para a dificuldade de reunir e preparar a correta prestação em tempo hábil. É fato também que, à época, era muito comum a ausência de documentos fiscais em muitos estabelecimentos comerciais, principalmente nos povoados do interior do Estado. À época, o orçamento do gabinete militar era muito deficiente para o atendimento das necessidades, tendo que se socorrer a inúmeros créditos suplementares que implicavam em perda de tempo. Nas palavras dele, burocracia, e muitas vezes não eram atendidas, retardando e prejudicando as inúmeras missões do GMG, provocando sérios prejuízos aos verdadeiros objetivos do órgão. Excelências, aqui da análise deste apontamento e das justificativas apresentadas, de fato, houve a constatação de prestação de contas fora do prazo legal, embora outras situações aqui, eu queria ler apenas a parte que interessa, com relação à compra de material permanente ou a proibição da compra de material permanente pelos decretos acima referidos. Aliás, a própria lei orgânica nossa lá tem um regramento pequeno, mas tem sobre a questão dos adiantamentos, que, na verdade, os decretos apenas dão uma espécie de... facilitam a aplicação das regras contidas na nossa lei orgânica. Os decretos estaduais que tratam dos adiantamentos não discriminam ou conceituam o que seria material permanente. Porém, considerando o disposto no artigo 15, parágrafo 2º da Lei nº 4.320 de 64, classifica-se como material permanente o objeto de duração superior a 2 anos, aqui levando em conta apenas o critério da durabilidade. A par disso, a compra do nebulizador e de agenda eletrônica, levando-se em conta apenas o critério da durabilidade, pode resultar em classificação equivocada como sendo permanente a aqueles materiais, uma vez que outros critérios, como o da fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade, também devem ser considerados, como bem observa Piscitelli e Timbó, em seu livro Contabilidade Pública, 2012, a página 308, e as próprias orientações encontradas no sítio da STN, quando cuida em diferenciar material permanente de material de consumo que, para a classificação como último, basta o atendimento a apenas um desses parâmetros, podendo perfeitamente ambos aparelhos bem encaixar-se nos critérios da fragilidade e ou perecibilidade em decorrência do seu próprio uso, assim não estando abarcado diretamente no conceito de material permanente, assim tratados como de consumo, e tudo isso, claro, sem nem mesmo levarmos em conta a sua baixa materialidade, valor total de R$ 640. Quanto à compra de medicamentos, não há qualquer redação explícita nos decretos estaduais citados para tais aquisições, que aconteceram para uso imediato e, evidentemente, não sendo missão precípua do gabinete militar a compra desses insumos como forma da sua atividade corriqueira. Então, nos demonstra que são situações episódicas e que não haveria proibição dessas compras serem feitas na rubrica de adiantamentos ou nas rubricas que compõem o adiantamento feito. No que diz respeito, excelências, a um fato aqui e outro, foram levantados vários processos relativos a contratos de prestação de serviços de transporte aéreo para atender aos deslocamentos do excelentíssimo senhor governador do Estado.
ou de quem dele tivesse autorização, fornecimento de alimentação para os seguranças que o acompanhavam e manutenção preventiva do helicóptero pertencente ao estado de Alagoas, que serviram de base para este apontamento. Em relação aos referidos contratos listados a seguir, apontaram os técnicos que seria necessário verificar se os mesmos foram registrados nesta Corte de Contas e da sua legalidade. Aqui, os técnicos não fazem um juízo de valor, apenas dão a entender que o tribunal verifique que esses processos foram enviados ao tribunal para fiscalização e análise de procedimentos que todos nós conhecemos. O gestor, nas suas justificativas, é importante ressaltar que assumimos o cargo em janeiro de 2003, no início da segunda gestão de Ronaldo Lessa, cujo início da primeira gestão se deu em janeiro de 99. Assim, todos os convênios, contratos, bem como aditivos, foram anteriores à nossa gestão, porém, continuamos para funcionamento da máquina administrativa. Em busca dos arquivos do Gabinete Militar, hoje instalado no Palácio República dos Palmares, não foram encontrados documentos que comprovam o envio e registro desses contratos à douta Corte de Contas deste Estado. Em 2003, o GMG era instalado no antigo Palácio Marechal Floriano Peixoto, sendo transferido para as atuais instalações do ano de 2006, onde encontramos muitas dificuldades para conseguir todos os documentos necessários à nossa defesa. Os contratos tratam de instrumentos essenciais à segurança e às funções do dia a dia do excelentíssimo senhor governador. Para tanto, encaminhamos em anexo cópias dos contratos de fornecimento de alimentação, dos serviços mecânicos na aeronave e da utilização de aviação, transporte, todos devidamente publicados no Diário Oficial do Estado. Os contratos em tela demonstram que os serviços eram necessários e vitais para o funcionamento da máquina do Estado, não havendo, por nossa parte, nenhum interesse pessoal ou qualquer atitude de prejudicar ou causar prejuízo aos cofres públicos. Ainda, sobre as outras ações, é válido ressaltar que a execução foi visivelmente voltada para o bom funcionamento do gabinete do governador, militar do governador, com todas as situações corriqueiras e especiais, desde os despachos internos, as mais variadas e especiais viagens, deslocamentos dentro e fora do Estado, do alojamento e alimentação dos militares, da guarda do Palácio, das residências e chefes do Executivo, do apoio logístico de todo o complexo do Palácio, etc. Esperando ter contribuído com essa nobre Corte de Contas, reafirmo votos de estima e elevada consideração de fechamento. Aqui, Excelência, foram juntados vários processos. Concorrência número 1 de 2001, favorecido, Empresa Sociedade de Taxaí do Nordeste, 160 mil. 2 de 99, Amarelinho Restaurante, termo aditivo, Amarelinho Restaurante. Número 1 de 2000, termo aditivo do Amarelinho Restaurante. 3 de 2000, novamente, Amarelinho Restaurante. Segundo termo aditivo, a esse contrato 3 de 2000. Terceiro, quarto e quinto termo aditivo a esse mesmo restaurante. Além do sexto termo aditivo, mais um contrato número 2 de 2000, Adaildo Silva Lima, mais 2 termos aditivos para esse favorecido, em valores aqui que de maior relevância, como aqui posto em nosso rol, é o do transporte de táxi aéreo, que ao total gerou valor de quase 2 milhões de reais. No restaurante Amarelinho, aqui a grosso modo, valores na casa dos 70 mil reais. E no mais, valores menores que não chegaram nem a
R$ 6.000. Das análises, né, as justificativas apresentadas, sobre apontamento 2. Dos contratos e termos aditivos que foram encaminhados pelos ex-gestor e listados no item anterior do relatório técnico, todos estariam fora do período auditado, pois foram celebrados em exercícios anteriores ao de 2003, que é onde ocorreu, sobre o qual foi feita a auditoria. Em pesquisa realizada no Sistema Integrado Modular, SIM da Corte, verifica-se que o Gabinete Militar do Governador encaminhara ao Tribunal alguns procedimentos licitatórios e contratos realizados, firmados à época, 2003, que estão no arquivo da Selic da EFAFOI, dentre outros setores desta Corte, cumprindo-se, ao meu sentir, parcialmente ao que dispunha o calendário de obrigações dos gestores públicos, que era o envio dos procedimentos ao tribunal, conforme a nossa Resolução Normativa 2 de 2003, e também disposições outras contidas em nossa lei orgânica e no regimento interno, que tratam do acompanhamento e fiscalização de tais procedimentos. Excelência, esses dois foram os apontamentos, as situações mais relevantes que pudemos encontrar nos autos. Desses apontamentos, nos levou a tecer pelo menos duas determinações ao gestor ou àqueles que vierem substituí-lo, seguinte sentido, que a observância às regras e aos prazos estabelecidos na legislação quanto ao correto uso dos recursos advindos dos adiantamentos, tendo em vista a aquisição somente do que está autorizado na legislação e o tempo adequado para a prestação das contas respectivas. Evidentemente, tanto a questão do prazo para o gasto, dentro daquele período, como, ultimado aquele período, a sua prestação de contas. Assim como, inclusive, para que se evite a questão do alcance, que é a não prestação de contas dos adiantamentos ou a sua repetição, impedindo que o gestor venha a receber um terceiro adiantamento, tendo em vista algum problema com 2 adiantamentos anteriores não prestados contas, a grosso modo falando. Assim como também atenção para os dispositivos e prazos da legislação que obrigam o encaminhamento dos procedimentos administrativos à Corte de Contas para o exercício de sua competência fiscalizatória. Excelências, diante disso, eu trouxe voto com base nos apontamentos 1 e 2 aqui acima, especialmente nos seus índices 14 e 19, que foram realmente as análises feitas, julgar os atos de gestão do senhor Jadir Ferreira Cunha regulares com a ressalva contida aqui no item 20, que são as determinações no sentido do que vem posto na lei orgânica, especialmente em seus artigos 17, 20, 21, inciso 2º e 23. Da mesma forma, artigos 119 a 121 do regimento interno. Encaminhar ao gestor cópia do acórdão, retornar o processo ao gabinete do relator para eventuais providências, anexar a cópia desse acordo na prestação de contas, processo 252 de 2004, e publicizar o acordo. Senhora Presidente, esse é o meu voto. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor Presidente, o processo não passou pelo Ministério Público, razão pela qual eu deixo de ofertar parecer. Está em discussão, processo ora relatado pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu estou acompanhando o relator. Conselheiro Alberto Pires. Também acompanho o relator, senhora Presidente. Conselheiro Sérgio. Senhora Presidente, eu acho que eu não voto aí nesse processo, porque... Sim, pode falar.
eu acho que eu não voto, senhora presidente, porque eu não estou compondo o quórum. Nós estamos com o quórum completo. É. Não é isso? Tá ok? Ok, conselheiro. Então, aprovado. Senhor Eu tenho a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, hoje foi a minha singela pauta, esse único processo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, para relatar o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar prestação de contas, processo TC 4418/2009, possuindo como gestor o senhor José Hermes de Lima, referente ao exercício financeiro de 2008 e o município de Canapi. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON de número 46/2013, conclusivo pela aprovação das contas de governo. Os autos, em seguida, evoluíram ao gabinete do conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, que no dia 26/12/2016 proferiu a decisão simples de número 3/2017, determinando a notificação do senhor José Hermes de Lima, a fim de que apresentasse os documentos obrigatórios faltantes. Além disso, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório da ampla defesa, o ex-gestor foi citado para apresentar sua defesa em relação às irregularidades apontadas pelos órgãos desta Corte de Contas. Que foram as seguintes: o não envio de cópia da LDO, o não envio de cópia do PPA, a ausência de relação de repasses do Duodécimo ao Poder Legislativo Municipal, a ausência de inventário geral analítico de bens, imóveis, a ausência de relação dos processos licitatórios, não envio do relatório resumido da execução orçamentária, não envio dos relatórios de gestão fiscal relativos ao primeiro e segundo quadrimestre de 2008, descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, especificamente pela não aplicação do mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, a realização de remanejamentos, transposições e transferências orçamentárias, utilizando-se da vestimenta de créditos adicionais por anulação de dotação, previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesas, descumprimento do disposto no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, tendo em vista que o montante dos repasses à Câmara Municipal havia extrapolado o limite máximo imposto no dispositivo supracitado, e, por fim, as divergências entre os valores apresentados no relatório de gestão fiscal e no relatório resumido de execução orçamentária. Os autos evoluíram ao gabinete deste conselheiro, que, após uma nova análise, identificou que, além das inconsistências anteriores, o gestor também precisava se manifestar sobre o repasse do duodécimo à Câmara Municipal a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária, a ausência de informações nos autos sobre as despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do exercício de 2008 pelo gestor, e assim este conselheiro proferiu em 7 de janeiro de 2017 a decisão simples de número 04/2019, determinando a citação do senhor José Hermes de Lima para que pudesse exercer a sua defesa. No dia 21/5/2019, o atual prefeito apresentou perante este tribunal a justificativa de que não possuía os documentos da gestão do senhor José Hermes de Lima, pois não ocorrera a transição de governo, apesar das determinações do Ministério Público e do Tribunal de Contas
e que, ao assumir a administração municipal, se deparou com a total ausência de documentação. O ex-prefeito, por seu turno, apresentou defesa nos dias 18 de março de 2019, e no dia 10 de abril de 2019, argumentando principalmente que os principais instrumentos de planejamento de programação, como o PPA, LDO e a LOA, e os relatórios resumidos de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal faltantes foram enviados ao Tribunal de Contas, ao passo que não há qualquer menção no relatório da DEFAFON de que não houve a entrega ou até mesmo se houve a verificação junto ao setor de protocolo de que, de fato, os referidos instrumentos não foram entregues pelo ex-gestor. Assim sendo, encaminhou novamente apenas cópia do orçamento da Lei Orçamentária Anual. Como item 2, argumentou que, embora a LOA autorize a realização de remanejamento, transposição e transferência, estes institutos não foram utilizados pelo município de Canapi. Quanto ao item 3, argumentou que hoje existem entendimentos divergentes sobre a utilização correta dos créditos adicionais, bem como dos remanejamentos, transposições e transferências orçamentárias, e que o próprio governo do Estado já publicou decretos abrindo créditos suplementares em determinados órgãos, programas, utilizando como cobertura a anulação de dotações orçamentárias de outros órgãos/programas. Argumentou também que o Poder Executivo efetuava os repasses mensais na Câmara Municipal de valores requisitados pelo Poder Legislativo. E, por fim, alegou que o município aplicou o mínimo de 25% da receita líquida dos impostos e das transferências constitucionais na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Registramos, por fim, senhora presidente, que este tribunal não realizou qualquer tipo de auditoria ou de inspeção in loco no município de Canapi, referente àquele exercício financeiro, e que os autos não tramitaram sequer pelo Ministério Público de Contas ou pela auditoria desta Corte, haja vista se tratar de balanço geral anterior ao exercício financeiro de 2010. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, pelas mesmas razões do processo anterior, o Ministério Público deixa de opinar. Conselheiro Rodrigo. De forma bem resumida, senhora presidente, fizemos inicialmente análise dos documentos, onde constatamos que o gestor encaminhou toda a documentação obrigatória, tendo deixado de encaminhar, todavia, documentos complementares, como o inventário geral de bens e valores, assim como a relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2008, né? Passamos a análise dos instrumentos de planejamento e de programação e, ao compulsar os autos, verificamos que o gestor encaminhou apenas e tão somente a LOA. Quanto ao PPA e a LDO, o ex-gestor esclareceu que tais documentos foram enviados ao Tribunal de Contas, ao passo que não há qualquer menção no relatório da diretoria. Contudo, o ex-gestor anexou aos autos a cópia do boletim de ocorrência realizado pelo atual prefeito, em que relata a ausência de toda a documentação, pasta, fichas funcionais, contratos, processos licitatórios, convênios, prestações de contas, assim como as cópias das comunicações que realizou ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público do Estado de Alagoas, ao Ministério Público de Contas e à Procuradoria da República relativas a esse fato reportado, que seria a não entrega de documentos e informações necessários para a adequada transição de governo municipal.
Já o atual gestor justificou que, ao assumir a administração, se deparou com total ausência de documentação, repetindo o que foi mencionado pelo ex-gestor, assim como esclareceu que foram tomadas as medidas legais possíveis para a responsabilização de todos os ex-gestores. O não envio do PPA e da LDO impossibilita a análise quanto ao cumprimento de metas da administração pública para as despesas de capital e das outras despesas delas decorrentes, assim como das despesas relativas aos programas de duração continuada, no caso específico o PPA. Impossibilita ainda a análise da compatibilidade da LOA, conforme estabelece o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que se refere à LOA, podemos observar que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 040/2007, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em R$ 26.809.000, respectivamente, sendo que R$ 23.043.000 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 3.765.000 para o orçamento da Seguridade Social. A LOA também autorizou, no seu artigo 5º, a abertura de créditos suplementares em até 40% do orçamento previsto para o ano de 2007, assim como em seu artigo 6º, o remanejamento de uma estrutura programática para outra. Destaque-se que o artigo 6º da LOA contraria de forma direta o parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal de 88 e o parágrafo 8º do artigo 176 da Constituição Estadual, que consagram o princípio da exclusividade do orçamento. Em seguida, passamos à análise orçamentária, financeira e patrimonial, onde foi possível observar que durante o exercício financeiro de 2007, o município executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 20.004.000 e R$ 18.683.000, o que revela um descompasso no planejamento orçamentário, posto que, de acordo com a LOA, para aquele período havia sido estimado, tanto de receitas quanto de despesas, o valor de R$ 26.804.000. O demonstrativo aponta, todavia, ter ocorrido um resultado superavitário na execução orçamentária no valor de R$ 1.321.000. Quanto à alteração do orçamento, houve a abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 7.838.000, valor que corresponde a cerca de 30% da receita que veio a ser escriturada na LOA, abaixo, portanto, do patamar de 40%. Quanto ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 20.004.000, como mencionado acima, que as despesas orçamentárias foram de R$ 18.683.000, que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 3.797.000, as despesas extra-orçamentárias de R$ 4.266.000, que os saldos em caixa do exercício de 2007 foram de R$ 1.545.000 e que foram transferidos para o exercício subsequente o valor de R$ 2.397.000. O demonstrativo de variação patrimonial aponta que houve um superávit patrimonial de R$ 1.751.000. O demonstrativo da dívida fundada aponta que o endividamento do município diminuiu aproximadamente 15% e que a dívida flutuante ao final do exercício de 2007 atingiu um montante de R$ 1.206.000, este representado por restos a pagar processados no valor de R$ 474.000 e por consignações no valor de R$ 731.000. Passamos em seguida a analisar os limites constitucionais
E, em primeiro lugar, analisamos gastos com educação, onde pudemos observar que o município de Canapi aplicou o correspondente a 31% de suas receitas provenientes de impostos e de transferências constitucionais, cumprindo, portanto, o que dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. Destacamos também que nós consideramos como despesas com educação o montante de R$ 1.192.000, no qual as quais foram escrituradas na rubrica 12.361, denominada de manutenção das ações da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, por entendermos que são despesas realizadas com atividade e meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, conforme disciplina o inciso 5 do artigo 70 da Lei Federal 9.394/96. Com relação ao Fundeb, foi observado que o município destinou em 2008 percentual de 61% com pagamento de profissionais do magistério da educação básica, cumprindo, portanto, o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Federal 11.494. Vou pegar aqui o voto. O gestor aplicou também percentual de 102,51% no exercício financeiro, cumprindo o que determina o artigo 21, combinado com o parágrafo 2º da Lei 11.494/2007. No que se refere à saúde, o gestor teria aplicado percentual de 16,5%, cumprindo, portanto, o que determina o artigo 77 da DCT, e nesse aspecto nós consideramos como despesa com saúde valor de R$ 1.583.000, no qual foi escriturado na rubrica 10.301, denominada de manutenção das ações da Secretaria de Saúde, e o valor de R$ 149.000, que foi escriturado na rubrica 10.301, denominada de manutenção das ações do Fundo Municipal de Saúde, por entendermos que são despesas realizadas com ações de apoio administrativo realizadas pelo órgão de saúde. Também merece destaque que parte das despesas em saúde, no importe de R$ 1.583.000, não saíram do Fundo Municipal de Saúde, contrariando o que se encontra preconizado no parágrafo 3º do artigo 77 da DCT. Quanto a este aspecto, em que pese reconhecermos que se trata de uma contrariedade ao direito, necessita ser corrigida pelos gestores subsequentes. No que se refere ao 12º da Câmara Municipal, nós verificamos que o Poder Executivo repassou o 12º ao Legislativo no montante de R$ 324.000, valor este que ficou abaixo do estimado na LOA, que era de cerca de R$ 550.000, que era de R$ 550.643. Repetindo, o valor fixado na LOA era de R$ 550.643, e também abaixo do limite de 8%, que seria de R$ 570.000. Quanto ao repasse do 12º à Câmara Municipal menor, em relação à proporção fixada na LOA, o gestor alega que no exercício de 2007 o Poder Executivo efetuava os repasses mensais mediante valores requisitados pelo Poder Legislativo. Verificamos também que o gestor aplicou percentual de 1,5% com despesas com pessoal
junto ao Poder Legislativo e 40% da receita corrente líquida com o Poder Executivo, cumprindo, portanto, o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à análise das metas fiscais, esta ficou prejudicada devido à ausência ou ao não envio da LDO. Por fim, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, eu trago voto principalmente, com fundamento principalmente no descumprimento da LOA para o repasse do 12º à Câmara Municipal. Trago voto no sentido de que seja emitido parecer prévio nas contas do governo do senhor José Hermes de Lima, gestor do município de Canapi, no exercício financeiro de 2008, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que esse se dê pela irregularidade / reprovação, amparado nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, e ainda nos artigos 1º, incisos 1 e 4, artigo 34 e artigo 94 combinados da Lei Estadual 5.604/94. Votando também por solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual gestor, senhor Vinícius José Mariano de Lima, que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens acima mencionados, em solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2008, em remeter cópia deste voto, juntamente com parecer prévio, ao gestor epigrafado, em oficiar ao Ministério Público Estadual e em publicar a presente decisão para fins de direito. É como eu estou votando, senhora presidente. Senhores conselheiros, tem um parecer do conselheiro Alberto. Não, ele não é parecer. Ele estava na condição de substituto. Não estava atuando como um órgão instrutor, né? Ele estava em substituição ao gabinete. Então ele pode Exato, votar no processo. Outra situação, conselheiros, como se trata do município de Canapi, eu não voto, claro, no que estou presidindo. Se vocês entendem que há algum problema em eu estar presidindo neste momento, na hora da relatoria deste processo do município, onde eu sempre não voto em nenhum processo. Mas gostaria de saber de Vossas Excelências com relação a estar presidindo, se há algum óbice, se seria ruim no processo que eu tenho essa participação apenas presidindo. Presidente, quando eu sou impedido, eu tenho uma prática de me averbar impedido não só para votar, como para conduzir o julgamento, né? Para presidir a sessão, para evitar qualquer tipo de problema. Eu acho importante que a senhora manter essa cautela. Tome essa cautela. Eu gostaria de passar a presidência para o conselheiro Anselmo, para que possa dar continuidade para colher os votos. E eu fico, já que eu não posso participar, gostaria de... A senhora se importa que eu preciso daqui, não? Não, venha, por favor. E não, mas o conselheiro... Não, mas também não. Aí tem que convocar o conselheiro Sérgio. Mas aí o conselheiro presidente convoca. Perfeitamente, senhor. Muito obrigado, conselheiro. A discussão, né? Com a convocação do conselheiro Sérgio Maciel, o conselheiro Rodrigo já leu o voto, está aberta a discussão. Conselheiro Rodrigo, gostaria de fazer
algumas perguntas. Excelência, o gestor, só dúvidas, ele não encaminhou nenhum PPA e nem LDO. Exato. Ok. Com relação a os gastos com educação e saúde, fazer uma pergunta só. Mesmo que tirados esses valores, eles ainda assim cumpririam os limites? Pela minha assessoria, não cumpriria. Ok, excelência. Eu acho que é só. Obrigado. Ainda em discussão, em votação, como vota o